Aleluia. Baixe sua cabeça. Continue pensando nessa santidade, nesta glória, neste reino que nós estamos cantando. Continua pensando no Senhor. Continua pensando no que Ele está no trono. Ele está no trono. A morte não pôde detê-lo. O inferno não pôde detê-lo. O diabo não pôde detê-lo. Os reinos deste mundo não pôde detê-lo. A glória deste mundo não pôde detê-lo. As riquezas deste mundo não pôde detê-lo. Nada pôde detê-lo. Ele venceu sobre todas as coisas. Está sentado sobre um alto e sublime trono. Igreja, desperta. Desperta enquanto ainda há tempo. Desperta enquanto ainda há tempo. Isaías, quando viu a glória do Senhor lá na antiga aliança, sem conhecer o que nós conhecemos, sem ter acesso ao que nós temos, ele declarou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo, quando viu a glória do Senhor, caiu cego. Tal era o resplendor da glória de Deus. Os 24 anciãos, os seres celestiais, eles proclamam: santo, 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 santo é o Senhor. Digno é o Cordeiro de abrir os selos. Igreja, desperta enquanto ainda é tempo. Desperta para a glória do Senhor, desperta para aquilo que tem sido falado, para aquilo que tem sido pregado, para aquilo que tenha sido anunciado a tempo e a fora de tempo. Desperta para a graça manifestada do Senhor, para a sua maravilhosa graça que tem sido derramada sobre nós todos os dias. Todos os dias você está aqui por causa desta maravilhosa graça. Você está aqui por causa dessa maravilhosa graça. Ou você pensa que está aqui por mérito próprio, porque você é alguma coisa? É por causa dele, é por meio dele, é para ele, é por causa dele. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, como igreja nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós não sabemos estar na tua presença. A realidade é essa, nós não sabemos estar na tua presença, nós não sabemos a grandiosidade da tua glória, Senhor. Nós acabamos de cantar, e quando nós vimos desde a antiga aliança até a nova aliança, todos os que viram a tua glória, como é que eles ficaram, Senhor? Ninguém conseguia permanecer de pé, tal era o temor, tal era a santidade presente, Senhor. Ó meu Pai, nós queremos ver aquilo que o Senhor proclamou na sua palavra. O Senhor disse que se nós o amássemos, as tuas palavras estariam em nós. E o Senhor viria para nós e faria morada em nós. Nós somos morada do Altíssimo. Faz-nos entender que nós somos morada do Altíssimo, que nós somos a tua morada, Senhor. Oh meu Senhor, para nós termos reverência, nós temos temor. Temor diante de ti. Cada palavra que fala a tua palavra, o faz com temor diante de ti, Senhor. E agora também eu vou proclamar a tua palavra, que seja com temor diante de ti. Que todas as mentes estejam libertas para ouvir e entender a tua palavra. Ninguém saia daqui na mesma. Mas desde essa ministração que acabou agora, desde esta ministração, que todos saiam daqui transformados pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Amém?
A intenção do meu coração é continuar a palavra. Se eu conseguir abrir essa máquina que resolveu bloquear agora, não vou perder meu tempo com ela não. No dia 25, no Natal, no dia de Natal, eu comecei a mostrar um álbum de fotografias acerca de Jesus Cristo, uma panorâmica. E nesse álbum de fotografias, nós vimos acerca de Jesus Cristo, do ministério da reconciliação. Ele é o nosso reconciliador. Romanos 3:23 diz que nós estamos separados. O homem está separado de Deus, está demitido da glória de Deus. Por causa do quê? Do pecado. Mas Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Não só ele tem o ministério da reconciliação, como ele nos deu esse ministério. E hoje somos nós, a igreja, os reconciliadores nesta terra. Hoje somos nós os reconciliadores de Deus com o homem. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, nós estamos abrindo as portas para que o homem se reconcilie com Deus. E nesta manhã, eu quero continuar vendo com você a segunda parte deste álbum. É um álbum muito extenso. E se você prestar atenção, a cada domingo, a cada quarta-feira, os ministros do Evangelho que aqui pregam, mostram 1, 2, 3, 4 fotos deste álbum. Nós vamos vendo as imagens que Jesus Cristo nos tem. Há dias atrás o pastor Paulo mostrou sobre o novo nascimento, a importância do novo nascimento. É importante nós entendermos isso. Isso faz parte do álbum de fotografia de Jesus Cristo. Faz parte do álbum das obras que ele veio fazer aqui nesta terra. Ele veio nos regenerar. Ele veio nos fazer com que nós percamos a nossa natureza adâmica, a nossa natureza de pecado, e nasçamos novamente com a natureza de Deus. Nesta manhã, nós vamos ver a palavra de Deus, e nós vamos ver que Jesus Cristo é o mediador de uma melhor aliança. Uma maior, melhor, mais proveitosa aliança. É óbvio que nós não vamos ver tudo, nós vamos ver uma parte. E à medida que nós formos vendo, é óbvio que os pregadores vão lembrar, e aquilo outro, porque vai começar a fluir. E o que você tem que ser despertado? Você tem que ser despertado a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a ir cavar a palavra de Deus. Anota o que é ministrado, vai para casa e vai destrinchar a palavra de Deus. Vai pesquisar a palavra de Deus, vai ver o que quer dizer isto. Como é que eu posso entender isto? E se não entender, vem e pergunta: olha, eu não entendi isso. Eu não entendi isso. Como é que isso funciona? Porque aqui nós somos limitados, nós temos um tempo limitado. É difícil nós darmos tudo, mas nós vamos dando partes para despertar em você o desejo de você estudar a palavra de Deus, de você conhecer a Cristo como Ele é. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. Hebreus 8:6 diz que, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está firmado em melhores promessas.
Vamos dizer juntos esse texto? Vamos dizer? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas, que está confirmado em melhores promessas. Então vamos dizer certo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Aleluia! O autor de Hebreus, ele expressou o sacerdócio de Jesus. Ele expressou o Espírito de Jesus no sacerdócio. Jesus veio, nós vamos ver isso, que ele não veio como rei, ele veio como um sacerdote. Ele veio para ministrar. Ele veio como um sacerdote que herdou um reinado. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver que ele não veio com todo o seu aparato, ele não veio com toda a sua glória. Se Jesus viesse com todo o seu aparato e toda a sua glória, ninguém permanecia vivo, ninguém aguentaria. Você vê que quando um rei humano chega, o aparato que é, os batedores da polícia, o exército, snipers, seja um presidente da república, é um aparato imenso. Quando um imperador chega, quando um rei chega, as pessoas são obrigadas a se curvarem. Onde o imperador japonês passa, as pessoas são obrigadas a se encurvar. E nós temos um imperador, nós temos um Senhor que veio se fazer igual a nós, igual a eu e você, se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade, e como diz ali, Hebreus 10, 5 e 7, ele diz o seguinte: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, então eu disse, eis-me aqui, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O autor de Hebreus diz que alguém diz num salmo, de que quando ele veio fazer a vontade expressa de Deus. Ele não veio fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a expressa vontade de Deus. Olha só, ele sendo rei, ele sendo quem é, ele abdicou, ele abriu mão da sua vontade, da sua glória, para fazer a vontade do Pai. E nós vamos ver qual era a vontade do Pai. Nós vamos verificar nessa história o que aconteceu conosco neste álbum de fotografia. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus não era um sacerdote que apenas cumpria uma obrigação religiosa, oferecendo um sacrifício periodicamente a Deus. Nós sabemos que lá no Antigo Testamento, todo sacerdote vinha diante de Deus, o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si mesmo, oferecia sacrifício pelo povo, e todos os anos ele tinha que repetir isso. Por quê? Porque o sacrifício era incompleto, ineficiente, ineficaz, incapaz de purificar seja o que fosse. Então Jesus, quando veio, ele não veio como um sacerdote normal, ele veio como sacerdote oferecendo apenas um sacrifício eficiente, eficaz e que valeu por todos. Por quê? Porque ele era o sacrifício. Jesus veio como sacerdote, mas ele veio também como sendo o Cordeiro
do sacrifício. Ele veio cumprir aquilo que o sacerdote fazia. Uma vez por ano ele tinha que fazer isso, e era um fogaréu, era um ritual, era sangue para todo lado. Jesus veio e de uma única vez ele cumpriu aquilo que o sacerdote era obrigado a fazer diversas vezes. Ele cumpriu, ele se ofereceu a Deus para fazer constantemente a sua vontade e vivia com esse propósito. O pastor Sérgio disse da outra vez que esse álbum de fotografias que eu estou colocando é um álbum de fotografias para cego, porque o cego não consegue ver, então alguém tem que descrever o que está na imagem, e é o que eu estou fazendo com vocês hoje. É o que eu estou procurando, tentando fazer, descrever o que está neste álbum aqui, o que está aqui. Então nós temos que ter esta consciência, que Jesus veio, e numa única tacada, como nós dizemos, ele resolveu todo o problema. De uma vez por todas, ele resolveu o problema. Ele matou a morte, de uma vez por todas. Ele arrebentou com as portas do inferno. Ele vilipendiou, ele envergonhou o diabo, de uma vez só. Olha que obra perfeita. Aquilo que o sacerdote era obrigado a fazer todo ano, várias vezes, Jesus Cristo, num único ato, cumpriu tudo e disse: está consumado, está feito. Paulo diz em Filipenses, 2:6-8, que Jesus, subsistindo, ou seja, sendo em forma de Deus, ele não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia apegar. Ele é Deus. E quando o Pai disse que ele deveria vir, ele não se colocou ao Pai e diz: mas eu também sou Deus, eu não vou. Muito pelo contrário, ele se esvaziou, ele se submeteu. Eu vou cumprir o teu propósito, Pai. Eu vou fazer aquilo que tu queres. E ele diz que ele não se apegou ao fato dele ser Deus. E nós temos imensas provas no Antigo Testamento de que ele é Deus. Imensas provas no Antigo Testamento, desde o princípio. Nós vemos diversas manifestações dele, provando que ele é Deus. E quando ele veio, no Novo Testamento, corrobora, confirma todas as provas que estão no Antigo Testamento. Tanto é que o mesmo termo que foi usado com Moisés, o eu sou, e quando perguntarem quem me enviou, ele diz: o eu sou. Jesus disse: eu sou. Confirmou que aquele mesmo que falou com Moisés era aquele que estava diante dos discípulos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de a pior morte que existe, ou que existia. Jesus não veio com um espírito dominador, tampouco se exaltou, ou tomou forma de um grande rei com autoridade natural. Ele veio como servo, em submissão à vontade do Pai. O seu cuidado e espírito era permanecer constantemente na presença de Deus, ministrando a Ele.
Muitas vezes nós pensamos assim: bom, Jesus veio para nos salvar, esse foi o objetivo dele, essa foi a missão dele. Engano. Jesus veio para agradar ao Pai. E agradando ao Pai, Ele nos salvou. Agradando ao Pai, Ele morreu por nós. Agradando ao Pai, Ele fez o sacrifício perfeito. O objetivo principal de Jesus era ter o agrado do Pai. Era alegrar o coração do Pai. Ele, sendo Deus, Ele quis alegrar o coração do Pai. Nós precisamos ter as convicções corretas em nossa vida. Jesus tinha, e Ele nos ensinou isso. Nós precisamos entender a obra, quando os nossos pastores estão falando acerca da graça, da obra completa, maravilhosa de Jesus Cristo naquela cruz, a obra que começou no coração de Deus, lá quando ainda não havia absolutamente nada. Nós precisamos prestar atenção de que nós estamos hoje, o fato de nós estarmos aqui hoje, foi planejado antes da fundação do mundo. Olha a importância que Deus deu a nós. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos assim: essa semana nós estávamos conversando sobre isso, nós somos uma minhoca que rasteja na terra. Nós somos isso, nós somos aquilo, e nos desmerecemos. O Senhor veio morrer por uma minhoca? É, Luiz? O Senhor veio morrer por um ser rastejante, insignificante, que ninguém dá nada por ele? O Senhor veio morrer por um cachorro? O Senhor veio morrer por um cachorro? Então como é que o ser humano dá tanto valor para um cachorro e chama de filho? Meu filho. Quando eu olho para uma pessoa que diz: o cachorro é meu filho, eu falo: essa pessoa não percebe nada do que é o reino de Deus. Essa pessoa não percebe o que é nada a palavra de Deus. Essa pessoa não percebe nada disso, do que nós estamos falando aqui. Olha para quem está do seu lado. Tenha vergonha não. Você que está sozinho, procura alguém. Olha para essa pessoa que está do seu lado. É por causa dessa pessoa que nós estamos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, falando a palavra de Deus, falando do projeto de Deus. De acordo com o autor de Hebreus, e você precisa estudar a carta de Hebreus. Uns dizem que é Paulo, eu sou propenso a acreditar que é Paulo, mas uns dizem que é Barnabé. Pastor, esses dias nós estávamos conversando, ele disse que foi uma mulher, porque depois no final ele diz: em poucas palavras eu escrevi, depois de 13 capítulos, não é? Então era uma mulher, em poucas palavras eu escrevi essa carta, depois de tantos versículos e tantos capítulos, né? Que a mulher fala assim, ela fala e depois diz: eu não falei nada, depois de ter falado 2 horas, mas ela não falou nada. Mas o autor de Hebreus, seja ele quem for o autor, o Espírito Santo, alguém que conhecia profundamente a cultura judaica, alguém que conhecia profundamente o espírito judaizante que tentava escravizar a igreja, e que no princípio lá da igreja primitiva fez grandes estragos, e que hoje na nossa igreja, a igreja da Galácia, sofreu demais com esse espírito. A igreja moderna hoje sofre com esse espírito judaizante, o mesmo espírito que atacou a igreja primitiva. Por que você acha que você vê bandeira de Israel, quipar, castiçal, mezuzá, representação da arca e por aí afora? Festa do tabernáculo, festa disso, festa daquilo. Pastores com estola sacerdotal, e por aí vai.
Pastores vendendo estrela de Davi, Mezuzá, réplica da arca, o menorá, e por aí afora. Pastores vendendo viagem para Israel. Essa semana eu recebi um convite de uma viagem para Israel de Portugal. Uma bagatela, barato, quase que eu fui. 1.700 euros, a mais barata. Aí você multiplica 1.700 por 5 na liquidação. Hã? 8.500. O pastor Francisco está dizendo que dá 8.500, a passagem mais barata de todas. Para ir ver um buraco vazio que diz que é o buraco onde Jesus estava enterrado. Mas para ser batizado no Rio Jordão tem que pagar. Não é barato não. Você tem que comprar a toalha, você tem que comprar a estola, lá o avental. Aqui na igreja é de graça, lá tem que pagar. Mas de acordo com o autor de Hebreus, ele diz o seguinte: ele revela em toda a sua epístola quem é Jesus. E ele diz que Jesus Cristo é a realização plena das promessas que Deus tinha feito a Israel nos tempos passados. Vou repetir, para você entender. Eu estou indo devagar. Se você quiser dormir, fica de pé. Porque se isso aqui é escola bíblica dominical, é uma escola. Escola é aula. A aula tem que ser devagar. Porque se eu falar rápido, você não vai entender nada. Nem eu vou saber o que eu estou falando. Então a gente tem que ir devagar. E vamos usar a tecnologia. Jesus Cristo é a realização plena das promessas que Deus tinha feito a Israel nos tempos passados. O que isso quer nos dizer? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, aqueles homens manifestavam o desejo que eles tinham. O salmista, por exemplo, dizia o seguinte: tenho sede de ti. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Mas pastor, isso é bíblico. E nós cantamos, eu tenho sede de ti. Agora eu te pergunto o seguinte: quem tem sede por quê? Por que tem sede? Porque não bebe água, não é? Você só está sede se você não bebe água. Mas João 7,37, um versículo que nós conhecemos bem, o que é que ele disse? O que é que Jesus disse? Se alguém tem sede, que venha a mim e... Se você tem sede, o que é que está acontecendo? Se você tem sede, o que está acontecendo? Se você tem sede, o que está acontecendo? Está com medo de falar? Você não está indo beber água. Se você tem sede, você não está indo beber água. Se não tiver sede, nem o animal toma água. Pode ficar dentro. O pastor está dizendo que se não tiver sede, nem o animal toma água. Mas, se você tiver, como salmista, com sede constante, é sinal que você não está bebendo água. Se você tem sede, vai saciar a sua sede. Tem sede? Vai saciar a sua sede, a fonte está aí. Outra coisa, Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você está descansando na sombra, o que isso quer dizer? Você está ao lado, não é? É ou não? Você está do lado. Quando Jesus Cristo veio, João 14, acho que é 23, por aí, ele diz: se você ama as minhas palavras, se você me ama,
guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará, e nele viremos fazer morada. Onde é que nós estamos hoje? Estamos à sombra ou estamos em Cristo? Onde nós estamos hoje? À sombra, do lado, ou estamos em? Então onde é que você descansa? Onde é que você descansa? Onde é que é o descanso melhor? Na sombra ou dentro? Onde é que você descansa melhor? Na sombra da árvore ou dentro da sua casa, no conforto do seu ar-condicionado? Pois nós muitas vezes estamos preferindo ficar na sombra da árvore do que dentro de casa. Nosso descanso está em Cristo. Ele é a realização plena das promessas que Deus tinha feito a Israel. Em Isaías 61, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e tal. Depois ele vem lá em Lucas, creio que é 4:18, e ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. A palavra de Isaías foi cumprida em Jesus Cristo. Era só promessa. Então, quando nós olhamos, querido, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e não olhar para as promessas, mas olhar para o cumprimento das promessas. E o cumprimento das promessas é Jesus Cristo. O cumprimento, diga comigo, o cumprimento das promessas é Jesus Cristo. Hã? Leia aí, por favor. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. Ele disse para a mulher samaritana. Jesus Cristo é o eterno sumo sacerdote, idôneo e compassível, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. Olha que pixel, né? Tremendo. Ele foi o sacrifício perfeito para tirar o pecado de você. De você. Coloca o teu nome. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito para tirar o pecado da Honorina. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito para tirar o pecado do Luiz, do Jonas, do Nilo, do Dirceu, da Ruth, do Samuel, do Rodrigo, do Paulo, do Rubens, do João, do Manuel, seja de quem for. Ele foi o sacrifício perfeito. Se ele foi o sacrifício perfeito para tirar o pecado, o nosso pecado, nós temos direito de brincar com o pecado, nós temos direito de flertar com o pecado, nós temos direito de cercar o pecado, nós temos direito de dar lugar ao pecado. Temos ou não? Não, não temos. Quando eu estudo acerca da palavra de Deus e eu vejo aquilo que Jesus fez, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado. Eu não sei quanto a você, mas eu fico envergonhado. Porque eu sou medíocre. Eu sou muito medíocre diante de tamanha glória. Jesus disse que as mesmas obras que ele fez, nós faríamos. E faríamos maiores do que aquelas que ele fez. Eu olho para mim e falo: Senhor, que vergonha.
Porque Jesus chegava, impunha as mãos sobre o enfermo, ele chegava no morto, ressuscitava. Lázaro, sai para fora, 4 dias morto, podre, cheirando mal, tira a pedra. Senhor, cheira mal, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. O morto sai. Um morto de 4 dias, você já imaginou o que esse homem viu lá na glória? E ele teve que voltar em obediência a Jesus, e não pôde reclamar porque era Deus que estava trazendo ele. Imagina o que ele viu. O autor de Hebreus vai mais longe. Ele diz que Jesus Cristo foi representado lá no Antigo Testamento pelo sacerdócio de Melquisedeque. Quem é este homem? Fazemos a mínima ideia. Não tem genealogia? Ele tem pai e mãe, claro, mas nós não sabemos quem é o pai e a mãe dele. Nós não sabemos a origem dele, mas nós temos apenas um fato revelado. A Bíblia diz que Melquisedeque era um rei e sacerdote. Tanto na narrativa de Gênesis quanto da Epístola a Hebreus, Melquisedeque é descrito como uma figura histórica simbólica. Diferente de todos os personagens bíblicos proeminentes, Melquisedeque não tem citada a sua linhagem. E por que isso é importante? Nós já vamos ver. Mas por que Melquisedeque é tão importante desse jeito, para o contexto bíblico? Porque a sua pessoa e seu ministério revelam o verdadeiro propósito de Deus para o homem. Bem no início de tudo, o desenrolar do plano de Deus em relação ao homem, no tempo de Abraão, aparece essa figura enigmática e misteriosa para revelar a posição que Deus deseja levar todo homem redimido. O que Deus deseja fazer com você. Abraão, o pai de Israel, deu o dízimo a Melquisedeque, em Gênesis 14, 20, provando aqui a superioridade e preeminência do seu ministério sacerdotal sobre os levitas. E lembre-se que naquela época os levitas ainda não existiam. E é isso que nós temos que atentar, que quando Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, a lei não existia, os levitas não existiam, o sacerdócio não existia, Moisés não existia, os rituais e cerimônia também não existiam. Então, para aqueles egoístas, para aqueles pão duros, avarentos, como diz o pastor, e como diz Ageu, ladrão, que diz o dízimo é da velha aliança, da lei, você está equivocado. Que um homem que representa a graça, aliás, não um homem, 2 homens que representam a graça na antiga aliança, Abraão e Melquisedeque, falam acerca do dízimo. E o dízimo é o quê? Atitude de gratidão. O que é dízimo? Atitude de gratidão. Eu estou devolvendo a Deus aquilo que Ele me deu. Você está mostrando a sua gratidão pelo cuidado que Ele tem para com você. Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, o dízimo é da lei. Eu falei, tudo bem, meu irmão, não há problema nenhum. Você não quer dar o dízimo, não há problema nenhum. Na nova aliança tem uma alternativa. Tem. Você vai, vende tudo e dá aos pés dos apóstolos. Não, prefiro dar o dízimo que é mais barato. Então dê. É só 10%. Você tem como negociar, ou você dá tudo ou você dá 10%. Fica a teu critério. Então você veja, que esse fato de Abraão ter dado dízimo a Melquisedeque, sendo que posteriormente na lei, era obrigatório que todo o povo trouxesse esse dízimo aos sacerdotes, mostrando
que eles estavam representando Deus aqui na terra, Abraão vai a este homem e entrega o dízimo dos despojos para ele, mostrando que Melquisedeque era superior a Abraão. Você entrega os seus dízimos a quem é superior a você, nunca a alguém que é inferior. Este fato marcou a todos os que são da fé, porque depois o autor de Hebreus chamará a atenção e fará ligação entre esse fato e a obra da graça pela fé. Olha que interessante, lá no Antigo Testamento falando acerca da graça, e da graça pela fé. Isso dá muito o que dizer e hoje não dá tempo. E o pastor tem falado isso, de que a salvação é pela fé. Eu não vou entrar nesse assunto porque isso aqui vai dar muito o que falar. Hã? Não entendi. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. É uma dádiva de Deus, é uma concessão de Deus. Essas figuras de linguagem usadas para ilustrar que o ministério sacerdotal de Melquisedeque, rei de Salém, é um modelo do ministério de Jesus, que mesmo nascendo de mulher, já era pré-existente na forma de Deus, e como filho do homem, se ofereceu de uma vez por todas, em sacrifício para a salvação eterna de todo aquele que crê. Veja, Melquisedeque não tinha genealogia determinada. Não diz que ele é filho de fulano, filho de fulana, não diz nada disso. Mas ele surgiu como sendo uma figura histórica, um homem que já tinha história, um homem que já tinha importância, porque os reis daquela localidade reconheceram a superioridade de Melquisedeque. Abraão não foi a Melquisedeque direto, havia outros reis ali. E os reis daquela localidade, daquelas cidades, daquelas nações, reconheceram a superioridade de Melquisedeque. Um homem que não tinha genealogia. Um homem que já era, segundo consta, pré-existente na história, porque se ele tinha importância histórica. E Abraão vai e entrega os dízimos a esse homem, que era rei e sacerdote do Deus eterno, quando numa época que não havia culto a Deus. Na época de Abraão e de Melquisedeque não havia culto a Deus como nós conhecemos, ou como depois foi instituído pela lei de Moisés. Havia as tradições que vinham de pai para filho, que vinham de conhecimento. O próprio Abraão, que tradição tinha? Deus chamou Abraão de onde? Do meio da idolatria. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, um povo idólatra. E Deus tirou Abraão de lá. Então veja, um gentil, Deus tirou um gentil para depois criar o povo de Israel. Nós erramos muitas vezes quando nós falamos que criar o povo judeu. Na realidade, judeu é o praticante do judaísmo. É aquele que pratica o judaísmo é judeu. O povo de Israel é o israelita. Aquele povo que veio ser salvo, tanto judeu quanto grego, o judeu era o praticante da religião judaica. Veja que todos eles, sem exceção, os apóstolos e todos mais, todos eles eram conhecedores da lei. Todos eram conhecedores da lei. Pedro e os demais apóstolos, Pedro, Tiago e João, foram considerados homens indoutos, mas eles conheciam a lei.
Não eram doutores como Paulo. E também não eram analfabetos como muito pensa, porque eles conheciam a lei e tinha que ter decorado. A lei era decorada. Então a gente tem muitos conceitos, às vezes, que se pega e está errado. Qual é o comparativo com Jesus? Que Melquisedeque é o rei de Salém, o rei de paz. Jesus é o rei da paz. É o rei justo, é o nosso sumo sacerdote para sempre, que exerce um sacerdote superior ao dos levitas e que se cumpriu em seu sacrifício. Jesus veio à terra estabelecer um reino e dominar sobre os inimigos de Deus, mas não só isso, Cristo veio estabelecer o seu reino na terra, ele veio se tornar rei. Ele veio como sacerdote. Ele veio como sacerdote se tornar rei de um povo. Lembre-se, lá em Pedro fala que nós somos um reino sacerdotal, somos povo santo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Esse era o propósito de Deus para Israel. E Israel rejeitou o propósito de Deus. Israel não quis o propósito de Deus, pois aquele propósito que Israel não quis, Deus estabeleceu para a igreja. Deus estabeleceu para a igreja. E Jesus veio como um sacerdote se oferecer. Ele veio oferecer o sacrifício, sendo Ele próprio o sacrifício. E Ele veio estabelecer um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Por isso que a palavra fala que nós somos reis e sacerdotes. Diga: eu sou rei e sou sacerdote. Eu governo e ministro diante de Deus. Sabe que a igreja tem muito medo? Por exemplo, houve mudanças na política, né? E como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Continuar poderosos como sempre. Continuar crendo no Evangelho. Continuar pregando a palavra de Deus. Continuar exercendo o ministério que Deus nos deu. Continuar levando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Nada muda. Nada muda. Nada muda. Nada muda. Nós continuamos dependentes de quem? Do nosso Deus. Continuamos dependentes do nosso Deus. Continuamos dependendo da sua palavra. Nós temos as promessas cumpridas em Jesus Cristo. E nós vamos ter as promessas de Deus também cumpridas em Jesus Cristo para a igreja. Nada muda. Nada muda. Nós temos as promessas cumpridas em Jesus Cristo. O reino de Deus, o reino de Cristo é estabelecido através do sacerdócio de Melquisedeque. Cristo foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como nós vimos. O que houve aí? Agora, por que Cristo veio segundo a ordem de Melquisedeque? Porque o sacerdócio levítico era falho. Nós olhamos para todos os sacerdotes levíticos e eram falhos. Quando nós olhamos para os filhos de Eli, eram falhos e eram sacerdotes. Quando nós olhamos para os filhos de Samuel, eram falhos e eram sacerdotes. Não havia possibilidade de que aqueles sacerdotes ou sacrifícios que ele oferecessem fossem perfeitos. Por quê? Porque é impossível que o sangue de bodes ou sangue de cordeiros ou sangue de pombas purifique alguém do seu pecado. Por isso que tinha que ser colocado todos os anos. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos colocados nesta posição. Por quê? Porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e nós somos participantes de uma nova aliança, de um novo concerto. Para quê? Para que nós também sejamos sacerdotes diante de Deus. Sacerdotes perfeitos como Jesus Cristo é.
O sacerdócio levítico era falho, mas o nosso sacerdócio é perfeito diante de Deus. Diga, o meu sacerdócio é perfeito diante de Deus. O meu sacerdócio é santo diante de Deus. Mas pastor, ninguém é perfeito, você vai fazer a Bíblia mentirosa? Sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Deus deu 10 mandamentos, não foi? Está lá em Êxodo 20. 10 mandamentos. Sabe quantos mandamentos criaram? Quantos mandamentos chegaram no total? 613. 613. 613 mandamentos ou vomitivas. Eram obrigados a saber de cor e tinham que cumprir cada um deles. 613, 10 já era difícil. Eles aumentaram para 613. Jesus Cristo veio, anulou todos os outros e resumiu em 2. Que se você cumprir os 2, você cumpre todos os outros. Você escolhe. O que você prefere? Cumprir 2 mandamentos ou cumprir 613? E com condenação e morte. Porque além de você cumprir, ter que cumprir, você está morto e condenado. Agora você cumpre 2, você está salvo, liberto, regenerado e vivo para todo sempre. E melhor, livre da morte. Você sabe que aquele dia que a gente vai lá naquele lugar lá onde tem as casas deitadas, a gente só vai lá levar o tabernáculo, que ele mesmo não está mais lá? Por que a gente chora? Às vezes eu fico pensando nisso. Por que a gente chora em funeral? Pensa bem, a pessoa está na glória, os anjos de Deus vieram buscá-lo, e a gente está lá chorando egoísticamente, eu queria você aqui, e ele está lá do outro lado dizendo, e eu quero é ficar aqui. Eu falo isso, pastor Disseu fala isso, pastor Sérgio fala isso, vários falam isso. Ruth eu sei que fala isso também, minha mãe também fala isso, se eu morrer não ora para eu ressuscitar não. Não venha com essa. A mulher de Will Smith e o Griswold, ele ressuscitou 13 pessoas. E ele orou e ela ressuscitou. Ela voltou e deu uma bronca nele. Por que você me trouxe de volta? Porque eu preciso de você, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Vou embora. Sério? Foi embora. Não ficou. Não ficou, ele ficou lá e teve que se alegrar. Não voltou. Quem está lá vai voltar para quê? Para que vai voltar? O Antigo Testamento, com seus princípios, histórias e rituais, serviu para apresentar a Cristo e representava uma imagem em 3D. Cadê o Gilmar? Uma maquete, um projeto, um CAD. Cadê o Gilmar? Sumiu. Um CAD, está lá atrás, né, Gilmar? Gilmar que é perito em CAD. Ou uma sombra da luz que deveria vir. Eu coloquei aquela imagem de propósito, uma cruz com uma sombra atrás. E é interessante que você vê em muitas denominações a sombra da cruz, aos pés da cruz, atrás da cruz, mas nunca na cruz. O pastor está dizendo, é uma derrota tremenda. Porque a vitória não está atrás, não está aos pés, não está do lado, não está na sombra. A vitória está na cruz, porque é lá que Cristo esteve. A vitória está em Cristo. Em Cristo. Ele é bom que ele é direto.
A cruz não é para carregar, é por isso que a gente não carrega a cruz no peito. A cruz é para morrer. É por isso que não tem cruz aqui, não tem cruz no peito, nem na barriga, nem tatuado, nem em lugar nenhum. Obrigado, pastor. A cruz é para morrer. Irmãos, vocês não fazem ideia do que é eu estar pregando aqui em cima. Vocês não fazem ideia da alegria que eu estou. É porque era para eu estar morto. E se não tivesse morto, era para estar na cama. Eu não estou morto, não estou na cama e estou fazendo tratamento. Mas mesmo fazendo tratamento, eu estou aqui de pé, pregando. Agora que eu lembrei de beber água. E eu não fico sem tomar água de jeito nenhum. O que é isso? Graça. Graça. Ninguém sobe aqui sem sangue. Ninguém sobe aqui sem sangue. Viu, Nilo? A gente não sobe aqui sem sangue. Que responsabilidade que a gente tem. Você que prega aqui, você tem uma responsabilidade muito grande. Desde Adão, passando por Abraão, Moisés, o tabernáculo, a lei, o sacrifício, juízes, os profetas, Davi e todos os salmistas, até o último e maior profeta de todos, João Batista. João 7,28 diz que dos nascidos de mulher, olha aqui, Moisés foi considerado amigo de Deus, falava com Deus face a face. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Isaías viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E se a gente for relatar aqui, Elias era um homem de extremo poder, que Tiago fala que Elias era homem, mas ele orou. E não choveu sobre a terra até que Elias orasse de novo. 3 anos e meio. Elias era homem, mas ele ordenou que caísse fogo do céu e caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e enlambeu toda a terra e toda a água que estava ali. Mas Jesus disse que no Antigo Testamento nenhum deles se assemelhou a João Batista. Aquele homem que vivia no deserto, vestindo pele de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, réplica, clone do Elias, por isso que eu estou falando que era clone do Elias. O mundo diz que fizeram a primeira clonagem com a ovelha Dolly. Mentira. Deus fez a primeira clonagem com João Batista. Ele clonou Elias em João Batista. Os dois eram iguais, eram semelhantes. E Jesus disse, o Elias que havia de vir já veio. Era João Batista. E Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum homem, nenhuma mulher é maior do que João Batista. Mas, no reino de Deus, leia-se, na igreja, na nova aliança, no novo concerto, Honorina, você é maior do que João Batista. Você é maior do que João Batista, Honorina. O profeta que declarou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcelo, você é maior que João Batista. Você é maior que João Batista, Marcelo. Luiz, você é maior que João Batista. Você é maior que João Batista. Você é maior do que João Batista. E João Batista veio anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus quem declarou, foi Jesus quem declarou, Cida, que você é maior do que João Batista, Cida. Você é maior do que João Batista, Cida. Você faz parte do reino de Deus, mulher. Você já pensou nisso?
Francisca, você é maior que João Batista. Amém. Estou tão convicto, amém. Presta atenção nisso que eu estou falando. Eu estava dormindo de sexta para sábado, e era de madrugada quando me veio isso ao coração. As suas mensagens, e a de todos os que pregam, tem que começar em Cristo e terminar em Cristo. Se assim não for, são mensagens inúteis, não servem para a igreja. Presta atenção nisso. A nossa vida, ela é centrada em Cristo. As nossas pregações, os nossos louvores, as nossas palavras, tudo que nós temos, tudo que fazemos, tem que ser centrado em Cristo. Aqui está o segredo para nós enchermos a igreja. Aqui está o segredo para nós edificarmos vida. Porque Felipe foi para Samaria. Samaria era inimigo de Jerusalém, inimigo dos judeus. Se você olha para a história, houve a divisão dos dois reinos. Samaria era a capital do reino do norte. E eles não se davam bem, pois vai um judeu, nascido de novo, regenerado, pregar o evangelho em Samaria. E diz que as multidões ouviam o que Filipe dizia. E o que Filipe dizia? Filipe lhes pregava a quem? O Velho Testamento? O Antigo Testamento? Rituais? Pregava a Cristo. O que é que nós temos que pregar? Cristo. O que é que nós temos que pregar? Cristo. O que é que nós temos que pregar? Cristo. O que é que eu preciso? O pastor está dizendo, pergunta para os demônios como é que eles gostavam dessa mensagem. Porque diz que eles saíam gritando. Ó nome poderoso. Vamos terminar gritando este nome. Vamos terminar gritando este nome. Vamos terminar gritando esse nome. Então grita com toda a sua força. Cristo! 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 Grita! Vai! 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 Mais forte, mais forte!